Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luciano. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos nesse webinar. Gostaria de agradecer em particular o Hugo Nogueira, da Master House, consultoria e treinamento, que me convidou para realizar esse webinar. A ideia desse webinar é apresentar para os candidatos à certificação PMP como funciona o processo de inscrição, auditoria e exame e esclarecer dúvidas sobre esse processo que culmina aí com a tão reconhecida certificação PMP. Então eu peço nesse período aí que estiver fazendo a apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, que deixe mais para o final. Eu posso esclarecer as dúvidas via chat. E que durante a apresentação, se tiver algum problema com o áudio ou com o vídeo, por favor, aí usem à vontade o chat para me comunicar. Tudo bem? Então, inicialmente, até para fins de apresentação, eu sou certificado PMP desde 2009 e desde 2013 eu sou certificado também PGMP. Então, já tenho alguma experiência nessas certificações profissionais do PMI. E o objetivo desse webinar é passar um pouco dessa experiência voltada especificamente para a certificação PMP e compartilhar algumas dicas que eu acredito que sejam relevantes para o candidato na busca aí dessa tão almejada certificação. Então, no primeiro slide está meu e-mail. Mesmo após o webinar, eu fico à disposição, querendo esclarecer alguma dúvida, algum ponto. Meu e-mail está aí à disposição para que vocês entrem em contato. Então, um pequeno roteiro para este webinar. Eu vou falar inicialmente sobre a certificação PMP, depois adentrarei no processo de inscrição, passando aí pelas diversas telas que são importantes no processo de inscrição para a prova. Depois eu vou falar da temida auditoria e, por último, abordar algumas partes importantes que são importantes na preparação para que o exame seja realizado de forma natural, sem muitos estresses e sem sustos. Tá ok? Por que fazer o exame PMP? Então, há uma série de vantagens em se obter essa certificação e eu não poderia deixar de iniciar esse webinar tratando dessas vantagens. A primeira vantagem está diretamente relacionada com a própria preparação para a certificação. Querendo ou não, a preparação para a certificação é uma oportunidade de se tornar um melhor gerente de projeto. Porque, apesar de termos os candidatos à certificação BMP já terem experiência prática no gerenciamento de projetos, o tempo de preparação, que normalmente dura aí entre 45 e 60 dias, é uma oportunidade de se aprofundar em determinados pontos que nem sempre nós utilizamos no nosso dia a dia. Outro ponto importante, sem dúvida, um dos grandes objetivos de todos nós, quando procuramos uma certificação profissional, é o diferencial no mercado de trabalho. Eu costumo dizer que hoje a certificação PMP, quando a gente recebe aqueles e-mails que oferece vagas de emprego na área de gerenciamento de projetos, muitas das vezes a certificação de PMP não é nem um diferencial, é um requisito obrigatório para a contratação do gerente de projeto. Outro ponto importante é a visibilidade dentro da organização, e aí eu posso falar da minha própria experiência.
Eu trabalho na área pública, eu sou chefe de escritório de projetos da área de TI, de uma área de TI dentro do Exército Brasileiro, e a certificação de PMP efetivamente nos traz uma maior visibilidade, há uma maior compreensão da alta administração de que aquele profissional certificado realmente tem um diferencial e precisa, no mínimo, ser ouvido quando as questões relacionadas a projetos são levantadas. Outro ponto, progressão na própria área de projetos, programas e portfólio. Então, eu comecei na área de projetos no ano de 2003. Em 2009, eu tirei a certificação de projetos. Em 2013, eu procurei a certificação de programas, como uma consequência natural das próprias experiências que eu fui acumulando no meu dia a dia. Então, a progressão é importante. Para que, se vocês terem ideia, nós temos hoje em torno de 10 mil certificados PMP no Brasil e PGMPs nós chegamos, ao final do ano passado, a 16 certificados. Eu fui o 15º certificado. Então, há um mercado, há uma procura grande e ainda há espaço tanto para o gerente de projeto certificado, quanto para as demais certificações que são consequências naturais da progressão da carreira na área de projetos, programas e portfólio. Tudo bem? Então, para fazer a certificação PMP, não é qualquer um que pode fazer essa certificação, há critérios para elegibilidade em duas categorias. A primeira categoria, categoria 1, é direcionada para aqueles que já possuem curso superior. É necessário que haja 35, o candidato tenha 35 horas de formação na área de projetos, um curso, um MBA na área de projetos com 35 horas, tenha também 4.500 horas de experiência em gerenciamento de projetos e pelo menos 3 anos. Essas 4.500 horas e pelo menos 3 anos de experiência, logicamente não precisam se limitar aos últimos 3 anos. Porém, eles não podem ultrapassar os últimos 8 anos. Então, eu tenho que ter no mínimo 3 anos de experiência na área de gerenciamento de projetos e 4.500 horas dentro desse período de 8 anos. Tudo bem? A categoria 2 é para aqueles que têm o ensino médio. Formação na área de projetos também 35 horas. Experiência um pouco maior, 7.500 horas. E 5 anos de experiência em gerenciamento de projetos, acumuladas também no último, as 7.500 horas acumuladas nos últimos 8 anos. Número de questões para ambas as categorias são 200. Então, isso aí é um ponto importante. Muita gente tem dúvida com relação à experiência. Não obrigatoriamente todos os projetos o candidato deve ter sido o gerente de projeto ou deve ter participado de todos os 5 grupos de processo. É obrigatório que nas 4.500 horas o candidato mostre que passou em algum projeto por todos os 5 grupos de processo. Mas não necessariamente em todos os projetos ele precisa ter passado pela iniciação, pelo planejamento, execução, monitoramento, controle e o encerramento. Tudo bem? Então, essa é a qualificação mínima exigida para o exame. Como devo me preparar? Primeiro, planejando a sua preparação. Na minha preparação, eu fiz todo um planejamento, defini que eu investiria 45 dias nessa preparação e, de fato, eu dividi a minha preparação dentro desses 45 dias. Outro ponto importante é a aquisição de livros de referência. São livros baratos? Não são livros baratos. Mas eu até brinco com o pessoal. Eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas da disciplina Preparação para a Certificação do PMP, dentro do MBA de Gerenciamento de Projetos, e eu sempre falo o seguinte: caro é não passar. Então, o candidato que pagou aquelas taxas, eu vou passar por elas mais à frente, precisa ter livros de referência. 2 livros que eu recomendo é o livro da Kim Heldman, é um livro
bem criterioso na parte teórica, e o livro da Rita Mukai. Esse livro eu estou apresentando em formato. Estou apresentando a foto dele, né? Eu comprei esse livro na semana passada e ele já está alinhado com a 5ª edição do Guia PMBOK e possui já a tradução para o português. O livro da Kim Heldeman eu não sei ainda se já foi traduzido e alinhado com a 5ª edição, sim, porque eu já tenho ele em inglês, mas não sei se foi traduzido para o português. Esses são os 2 livros que eu recomendo para os candidatos que queiram efetivamente passar na prova. A Kim Heldeman trata do aspecto teórico necessário, obviamente, o Guia PMBOK é obrigação, e o livro da Rita Mukai, o preparatório para o exame PMP, ele vai passar as dicas e as necessidades específicas para a prova. Então, ele vai treiná-los para fazer a prova. A prova, todos sabem, não se limita ao guia PMBOK. O guia PMBOK é parte da prova PMP. Existe um ponto muito importante, eu vou abordar mais à frente, chamado PMIismos. Não vou falar agora, vou falar mais à frente na nossa apresentação. Fazer simulados é importantíssimo e o livro da Rita Mukai traz uma série de simulados. A minha experiência é que eles são os mais próximos, se a gente for comparar com as questões da prova. E por último, realizando cursos preparatórios específicos. Então, aqueles que desejam uma preparação intensiva, cursos preparatórios também é uma boa solução, porque o foco do curso preparatório vai ser nos PMIsmos e em simulados. Então, não adianta chegar também em um curso preparatório, eu vim aprender a gerenciar projetos. Não vai ter cola essa sua necessidade. Num curso preparatório, você tem que chegar já com as dúvidas para aprender os PMIsmos, fazer simulado, revisar as 10 áreas de conhecimento e partir para a prova. Então, como devo me preparar? Esse aí é meu roteiro, essas são algumas dicas e esses são os 2 livros que eu recomendo fortemente. Processo de inscrição. Vou aguardar um tempo, porque há uma passagem aí entre slides, dá uma demora. O processo de inscrição inicia-se pela criação de um usuário no site do PMI. A criação do usuário aí está à tela, é bem simples. Basta clicar aqui na parte inferior dessa tela. Então, eu estou projetando telas do site do PMI e crio uma nova conta. É bem simples e não custa nada criar essa conta. Bem, criei a conta e quero realizar a aplicação e passar pelo processo efetivamente de inscrição. No site do PMI, no menu superior, vocês vão ver lá, tem uma aba escrita certificações. Clicou nas certificações, vai abrir todas as certificações existentes do PMI, basta clicar na certificação PMP e vai abrir essa tela. Essa tela vai apresentar todas as certificações, agora com botões específicos para a aplicação propriamente dita. Então, basta clicar na aplicação relacionada ao exame PMP e começar todo um processo visando mostrar para o PMI que você possui a qualificação necessária, ou seja, aqueles critérios de elegibilidade que eu falei anteriormente. E começa a primeira etapa. A primeira etapa está muito direcionada com as informações pessoais, onde endereço de contato, afinal a certificação será enviada para algum lugar, então qual é o seu endereço de contato, e-mail, telefone, e vocês vão preenchendo, é um processo bastante simples. E já voltado para o atendimento aos requisitos, vocês devem preencher o grau, o nível de educação que vocês já atingiram, né? Eu tenho um curso superior, ou tenho mestrado, pós-graduação, ou tenho o segundo grau.
para que o sistema possa diferenciar mais à frente no controle das horas de experiência em gerenciamento de projetos. Então, aqui nesse momento, você vai dizer onde se formou, qual é o seu grau de formação, etc. Muito cuidado nessas informações, porque aqueles que forem auditados irão ter que enviar cópia desses diplomas para o PMI. Então, coloquem as informações corretas, informações que você já tenham o diploma. Por exemplo, eu terminei o mestrado e ainda não recebi o diploma. Então, coloque o nível graduação, que você já tem o diploma. Porque se for selecionado para auditoria e não tiver o diploma, você vai acabar sendo prejudicado, não vai conseguir comprovar. Tá ok? Depois dessa parte inicial, começam os requisitos específicos para a experiência em gerenciamento de projetos. Na primeira tela, um overview, eles vão repetir a necessidade, as horas, etc., alinhado com o seu grau de formação. Passando o slide, a gente verifica aí uma tabela de controle, que é automática. Conforme o candidato vai preenchendo a sua experiência, essa tabela do próprio sistema vai informando o que falta, quais são as horas requeridas, o que você atingiu, etc. Então, essa é a primeira tela. E a partir daí, o candidato deve adicionar a sua experiência. Então, ele vai abordar a sua experiência em gerenciamento de projetos dentro dos 5 grupos tradicionais aí do gerenciamento de projetos, tendo iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Então, você vai mostrar sua experiência nesses 5 grupos. Mudando aí o slide, eu julgo que esse próximo slide é importantíssimo, porque nessa tela você vai informar qual foi seu papel nesse projeto específico que você começa a descrever. Então tá aí o título do projeto, quando ele foi iniciado, a duração dele, qual o seu papel, qual a área de atuação desse projeto. E também você vai começar a passar informações. Estou passando aqui o próximo slide. Você vai informar para o PMI qual a organização na qual você trabalhou. Qual foi a organização que você trabalhou para esse projeto? É importante que você preencha essas informações de forma precisa, porque caso você caia na auditoria, alguém dessa organização terá que validar essa informação para você. Então é o que eu falo muito, né? Vamos combinar com os russos. Não adianta querer dizer que eu tenho tantas horas na organização tal e essa organização nem existe mais. A pessoa que trabalhava mais lá com você, que poderia ali efetivamente comprovar suas horas, você nem mais tem contato. Então, utilizem nesse momento as informações dos projetos que você efetivamente continua em contato com ou seu gerente de projeto, ou seu chefe, ou um cliente, porque essas pessoas poderão ser acionadas em caso de auditoria, para que efetivamente validem as informações que você prestou. Então, procurem, é uma dica, eu vou falar isso na auditoria, mas procurem validar e conversar com as pessoas que participaram desses projetos, para que eu mudei agora de slide, vai aparecer, você vai ter que informar o contato para que você efetivamente não caia numa armadilha e crie, né, a sua própria armadilha
se for o caso da auditoria. Então, as informações precisam ser precisas e combine antes com a pessoa que vai efetivamente assinar o documento caso você caia em auditoria. Então, não adianta querer colocar informação de um projeto que você trabalhou, de uma organização que não existe mais, e uma pessoa cujo contato você nem sabe se vai efetivamente corresponder no momento que for realizada a auditoria. Então, bastante cuidado com essas etapas. A partir daí, eu só vou mostrar a primeira tela. Você começa a informar quantas horas naquele determinado projeto você vivenciou em cada um dos 5 grupos de processo. Nesse caso aí está a iniciação. Tem uma série de atividades que caracterizam o que o gerente de projeto trabalhou nesse grupo de processo, né? Então, durante a iniciação, você deve informar quantas horas. Então, está aí 100 horas, mas apenas para demonstrar, mas quantas horas efetiva você trabalhou em cada uma dessas atividades desse grupo de processo. Aí vai passar, quando apertar Next, planejamento, Next, execução, Next, monitoramento e controle, Next, encerramento. Então, sejam criteriosos nessa quando vocês prestarem essa informação. Por último, vocês vão descrever de forma bem sucinta essa experiência nesse projeto. Lembrem-se que, se forem auditados, essa informação será levada para a pessoa que vocês informaram, o contato, e ele vai concordar ou não a partir dessa informação, dessa caixa. Então, aqui vai ser um resumo do projeto que você está descrevendo. Então, houve a descrição das horas, né? E houve a descrição das horas. Eu estou parando aqui porque eu estou recebendo algumas informações do Hugo sobre pessoas que estão tentando entrar e que estão escrevendo no chat. Eu vou até dar uma parada. Para verificar essas informações. Como eu tinha falado, eu solicito que essas dúvidas fiquem mais para o final. Então, retomando aí a apresentação, eu estou gravando esse webinar. Se der tudo certo, eu vou disponibilizar depois também no YouTube. Vamos voltar aqui para a apresentação de slides. Então, aqui é o ponto que vocês vão resumir a experiência, o que foi, contar um pouco nesse projeto. Então, uma dica importante procurem utilizar e caracterizar dentro dessa caixa que vocês efetivamente utilizaram as ferramentas e técnicas. Eu utilizei o WBS, eu utilizei o plano de gerenciamento de risco. Então, utilizem esse linguajar. É importante para que fique bem caracterizado vamos dizer assim, na pré-auditoria que o PMI vai realizar, que vocês têm realmente conhecimento das ferramentas e técnicas de gerenciamento de projeto. A próxima tela, basicamente, é quando vocês vão passando, preenchendo e vão acumulando horas, e o sistema automaticamente vai informando: você já alcançou tantos meses, tantas horas, faltam tantas, e apenas para controle do candidato até alcançar o número de horas dentro da sua categoria.
ainda no passo 1, você vai ter um espaço para informar sobre aquelas 35 horas de cursos na área de gerenciamento de projetos. Pode ser um MBA, um curso na modalidade EAD, um curso livre através de uma empresa, etc. Não há muito. O importante é que, se for auditado, vocês tenham o certificado. Então, aí a tela, vocês vão informam lá as horas. Tudo bem? Vou passar mais uma tela de resumo para verificar se você já atendeu os requisitos. Uma tela visando a revisão e que você concorda com o código de ética do PMI, isso é assunto também de prova. Aí um overview final, verificando se você passou por todos os passos. E o botão para que seja submetida à aplicação. Antes de passar para o pagamento, antes de passar para a informação do pagamento, eu gostaria apenas de dar uma dica com relação às 4.500 horas. O requisito é 4.500 horas. É normal que se passe um pouco. Ah, mas eu tenho mais de 10 mil horas de experiência em gerenciamento de projetos. Eu recomendo que se coloque 4.500 próximo um pouco de 4.500. Por quê? Se você colocar 10 mil, depois vai ter que comprovar as 10 mil. Então, procure focar no requisito. Atender o requisito, tem 3 anos, 4.500 horas, tá ok. Não há necessidade de mostrar a mais, porque se cair na auditoria, você vai ter que mostrar mais também dentro desse processo, mostrando documentação e tendo que enviar uma série de documentos para os Estados Unidos. Tudo bem? Sobre o processo de inscrição, a parte do pagamento, depende muito da cidade onde o candidato mora. Então, tem candidato que mora em Brasília, aqui o teste é feito no computador, nos famosos centros Prometrics. O candidato marca no dia e na hora que ele desejar e que tem a vaga lá no centro. O custo para membros do PMI é $405. Para não membros, $555. Obviamente, se você se tornar membro, vai ter um custo. O custo para se tornar membro, mais a prova, se não me engano, é $554. Ou seja, é mais barato você primeiro se inscrever, tornar-se membro do PMI e pagar a prova, do que fazer como não membro. $1 a diferença, mas durante um ano você vai ter acesso à biblioteca de estándares do PMI de graça. Você vai poder baixar todos os estándares do PMI. Então, querendo ou não, é uma vantagem. Para aqueles que moram em cidade que não tem centro Prometric, por exemplo, eu fiz a prova em Manaus, a minha prova PMP fiz em 2009 em Manaus, não tem centro Prometric. Eu tive que fazer a prova no papel. Aí eu não posso marcar. Quem tem que marcar é alguma entidade que solicite ao PMI para ser a patrocinadora da prova. No caso de Manaus, o próprio capítulo PMI-AM marcava ou agendava essa prova durante pelo menos 2 vezes ao ano, dependendo aí da demanda. A prova em papel é mais barata, porém, ao invés do resultado sair na hora, você vai esperar 15 dias depois de encerrar a prova. Aí o nervosismo, em vez de ser de apenas 2 ou 3 segundos, que é o tempo que o computador te avisa se você passou ou não, vai passar aí a 15 dias, que é o tempo necessário para que o PMI efetivamente te envie por e-mail o resultado da sua prova. Foi o meu caso, eu tive que esperar um tempo para que o PMI me informasse se eu tinha passado. Então, com certeza, há vantagem de ser membro e fazer a prova, seja no computador, se a sua cidade tiver, ou no papel, caso não tenha, e alguma entidade
normalmente são os capítulos, tenham tido a iniciativa de marcar essa prova. Eu fui diretor de certificação do PMI-AM por praticamente 2 anos e marquei algumas vezes essa prova. Logicamente, só dá para marcar se tiver demanda na cidade. Tudo bem? Então, passando aí já para a parte da auditoria. Uma vez que o então você se inscreveu, submeteu a aplicação, essa aplicação vai para o PMI. O PMI tem 5 dias para verificar se os dados ali são consistentes, para ver se ninguém escreveu ali uma receita de bolo. Tá bom? Então eles vão verificar se os dados ali são consistentes. Se os dados estiverem consistentes, atenderam os requisitos, então ele vai mandar um e-mail para que você realize o pagamento da prova. Tá? Depois que você fizer o pagamento, você vai ter que ter um cartão de crédito internacional, 10%, essa é uma média, 10% dos candidatos serão selecionados para auditoria, sendo notificados eletronicamente. Então, depois que vocês pagarem, mais 2 ou 3 segundos para que o sistema envie este e-mail. Esse aí foi o meu e-mail, eu recebi, eu fui um dos sortudos que participou dessa agradável, né? Desse agradável processo de auditoria. Então, se for selecionado, um link na internet vai ser fornecido com informações detalhadas. Tudo bem? Então, fui sorteado. O que fazer? Primeira coisa, calma. Até porque eu já passei uma dica, acho que é importante. Você deve começar a agir antes. Não adianta você colocar lá no momento da aplicação o projeto X, na qual o meu contato é uma pessoa que eu nem sei se aquele telefone ou e-mail que eu estou informando ele ainda usa. Então, no meu caso específico, por ser militar, eu tinha projetos no Brasil inteiro. Então, antes de preencher os projetos e escolher os projetos, eu entrei em contato com as pessoas, meus gerentes de projetos, meus chefes, para que, caso eu fosse auditado, essas pessoas soubessem exatamente o que deveriam fazer. Não adianta achar que, eu fui auditado, assina aí. Assinar o quê? É importante conversar, manda um e-mail antes, liga antes, para esclarecer que você está passando por um processo de certificação que poderá ser auditado. Até para que a pessoa concorde, caso você seja auditado, ela efetivamente participe e esclareça os pontos que forem levantados pelo PMI. Então, somente os selecionados para auditoria deverão enviar com a devida tradução a cópia do diploma, aqueles certificados de educação formal, ou cartas de empresa de treinamento das 35 horas. E a assinatura dos supervisores ou gerentes de projetos ou programas documentados na seção de verificação de experiência do formulário de inscrição. O que é isso? Na verdade, tudo aquilo que você escreveu, as horas, aquele box com o resumo do projeto, tudo aquilo, o PMI, todas aquelas informações serão inseridas em um PDF, né? Ou X PDFs, dependendo do número de projetos, N PDFs, dependendo do número de projetos. Eu tenho 4 projetos, indiquei 4 pessoas. O PMI vai gerar 4 PDFs. Esses PDFs têm que ser enviados para essas pessoas precisam conferir e assinar se concordam ou não com aquela informação. Há todo um procedimento detalhado no site do PMI visando ensinar essas pessoas a lacrar. Então, essas pessoas vão colocar esse documento no envelope, vão lacrar, o PMI vai mostrar como, então elas vão ter que assinar no envelope, na aba do envelope que vai ser colado. Então, tudo isso vai ser mostrado pelo PMI, então vai estar no site, vai ser informado essas pessoas, para que elas possam, de forma efetiva, contribuir nesse processo de auditoria, assinando aquelas informações, concordando com aquelas informações que o candidato prestou. Todas essas cópias, certificados e assinaturas deverão ser enviadas para os Estados Unidos, eles vão passar também o endereço, para que o PMI possa auditar. Então, tudo aquilo vai
vai ser aberto, vai ser verificado, e se caso haja dúvidas, o e-mail daquelas pessoas que você indicou será utilizado. Então o PMI pode entrar em contato com aquela pessoa para esclarecer algum ponto. Importante, você tem 90 dias desde o momento que for selecionado para auditoria para enviar essas informações para o PMI. Tá ok? Normalmente de 5 a 7 dias o PMI já, a partir do momento que ele recebeu o material, ele já libera o candidato para fazer a prova. Então, ele, a partir desse momento, ele recebe a carta de elegibilidade. Quem não foi auditado já recebe a carta de elegibilidade imediatamente após o pagamento da prova e aí poderá agendar a prova. Então, o PMI deve processar a auditoria e emitir o documento de elegibilidade em 5 dias úteis. De 5 a 7 dias, o PMI libera. Para os candidatos auditados, a contagem do tempo do período de elegibilidade vai ser paralisada e vai ser retomada quando os requisitos de auditoria forem satisfeitos. Ou seja, vocês vão ter 1 ano para fazer a prova a partir do momento que aqueles que forem auditados receberem este e-mail. Esse foi o e-mail que eu recebi dizendo pode marcar a prova. Agora você tem a autorização do PMI para fazer a prova. Tudo ocorreu bem na auditoria. Tudo bem? Então a auditoria, só para resumir, a auditoria não é um bicho de 7 cabeças. A auditoria é um processo importante para que a certificação PMP tenha um efetivo reconhecimento internacional, e é uma das certificações mais valorizadas no mundo, e é um ponto importante dentro desse processo, né, que vai desde a preparação, a inscrição, a auditoria e o exame com o coroamento final, que é a própria certificação PMP. Vamos falar agora um pouquinho sobre o exame. Então, a prova de certificação PMP é composta por 200 questões de múltipla escolha. Dessas 200 questões, 25 são questões testes, que não irão contar para a pontuação. Porém, ninguém sabe quais são essas 25 questões. Dessa forma, considerem que são 200 questões válidas. Não há como separar e identificar quais são essas 25 questões. Normalmente, 61%, né, das 775 questões válidas é o score mínimo para que o candidato passe na prova PMP. Eu considero, já que eu fiz outras certificações profissionais, como a AITIO, a própria certificação de programas, eu considero a prova PMP, o nível de dificuldade dela é um nível de dificuldade mediano. Então, conseguir esses 61% é possível desde que o candidato se prepare. Tudo bem? Então, eu peguei essa informação do handbook da certificação PMP para aqueles que já passaram lá pelo site do PMI. Cada certificação tem um handbook que praticamente resume todos os passos, todas as necessidades, as informações necessárias para a prova. E essa é uma das informações que está no handbook, também está no content outline, que eu vou tratar no final desse webinar. Então, 13% das questões são relacionadas à iniciação, 24% planejamento, 30% à execução, 25% ao monitoramento e controle, 8% ao encerramento. O que é importante observar é que as questões, principalmente aí nos últimos anos, não são apenas de iniciação, ela aborda a iniciação e o planejamento. Ela aborda a iniciação e ética. Então, há de se ter um cuidado na hora da prova de certificação PMP para entender exatamente o que está sendo pedido e em qual grupo de processo, qual área de conhecimento aquela questão está abordando. Mas, basicamente, essa é a percentagem dos itens dentro do teste, dentro dos grupos de processo. Ok? E aí vem o grande diferencial. Diferencial do livro da Rita Mukai
E o diferencial dos cursos preparatórios para certificação PMP. Cursos preparatórios para certificação PMP que não passam, que não usam ou que não mostram para os alunos os PMIsmos, eu acredito que não são bons cursos. É importante que o aluno, o candidato que vai fazer a prova PMP, naquele momento de preparação, ele pense como o PMI. O PMI tem uma forma de pensar e de resolver problemas. Então, eu preciso ter o conhecimento teórico do PMBOK? Preciso. Eu preciso ter experiência? Preciso, já foi comprovado lá na aplicação para o exame. Eu preciso também responder questões no formato PMI. Quando a gente faz uma prova, sei lá, na graduação, cada professor tem sua característica, tem seu estilo. E o PMI tem seu estilo, ele tem um jeito de pensar e um jeito de resolver problemas. E isso a Rita Mukai, no seu livro Preparação PMP, ela chama de PMIismo. Então, para exemplificar, imagine a seguinte questão. Você recebeu a informação que um item importante que está sendo adquirido para um projeto será entregue com atraso. Qual a melhor coisa a fazer? É a típica questão da prova PMP. Vou mostrar no próximo slide. Mas o que eu estou falando aqui? Eu estou abordando de aquisições, estou tratando de ética. Então, há, de forma efetiva nessa questão, uma série de pontos de diversas áreas do PMBOK. Então, passando aí pelas respostas. A. Ignorar esta informação, uma vez que o mesmo será entregue, mesmo atrasado. B. Notificar seu chefe. C. Reunir-se com o time do projeto e procurar identificar alternativas para a solução. D. Informar os clientes sobre o fato e discutir com os mesmos as prováveis soluções. Então, eu pergunto, e faço esse exame individual, qual seria a resposta correta? Será que apenas o uso do guia PMBOK te ajudaria a resolver essa questão? É a típica questão da prova PMP. Então, um curso preparatório, o livro da Rita vai fazer isso bastante. Primeiro ponto, normalmente as questões da prova PMP têm mais de uma resposta correta. Tá ok? Outro ponto importante, quando você abordar uma questão na prova PMP, a resposta reativa, ela é uma resposta errada. Então, a letra A é uma resposta reativa. Ignorar esta informação, uma vez que o mesmo será entregue, mesmo atrasado. Isso não tem cabimento. É uma resposta reativa. O que eu estou procurando mostrar para vocês é que há um jeito de pensar do PMI e há um jeito de responder essas questões. Outro ponto. Então, eu vou voltar à questão. Você recebeu a informação que o item importante que está sendo adquirido para um projeto será entregue com atraso. Qual a melhor coisa a fazer? Notificar seu chefe? Veja só, isso também não é reativo, não é proativo, isso é reativo. Tá, eu vou notificar meu chefe, e aí? Eu vou transferir o problema para ele? Também é uma resposta reativa, não é a melhor resposta. Reunir-se com o time do projeto e procurar identificar alternativas para a solução, essa é uma resposta proativa, é uma candidata à resposta. Letra D. Informar os clientes sobre o fato de discutir com os mesmos as prováveis soluções. Será que essa é uma resposta proativa? Outro ponto importante, antes de abordar de forma específica a resposta, eu gostaria que vocês percebessem que na vida real a letra B, C, D eram respostas possíveis, certo? A letra B, C, D, no nosso mundo real de gerenciamento de projetos, são respostas possíveis. Mas não adianta nada saber a experiência da minha empresa. Na minha empresa, na minha organização, eu preciso tudo passar pelo chefe. Não é uma boa prática para o PMI. Por isso que os PMismos, conhecer os PMismos é muito importante. Tudo bem, pessoal? Qual é que vocês acham que é a resposta correta?
Obviamente a resposta correta é a resposta mais proativa. A mais proativa de todas é a letra C. Eu não vou informar os clientes e discutir com eles. Primeiro eu tenho que identificar alternativas para a solução e só depois levar para os clientes. Então, eu procurei trazer uma questão, mas é importante que vocês capturem essa forma de pensar e abordar as questões. Ok? Tipo de questões. Eu peguei a fonte desse tipo de questão, é o próprio livro da Rita Mukai, ela aborda um pouco sobre isso, mas questões situacionais são questões comuns dentro da prova PMP, muitas questões, praticamente bem mais da metade são questões situacionais, acho que mais de 75% são questões situacionais na prova PMP. Na prova de programas que eu fiz ano passado, 100% das questões são situacionais, 100% case. Estejam acostumados a abordarem a questão e elas terem mais de duas respostas, mais de uma resposta, duas respostas, três respostas corretas. Porque o que o PMI quer é que você escolha a melhor. Qual é melhor para aquela situação? Ah, eu sei todo o PMBOK. Meus parabéns, mas nem sempre isso vai ser suficiente para responder a questão, porque é necessária experiência prática. E os cursos preparatórios, o livro da Rita, um pouco o livro da Kim Heldman, vai te dar esses macetes, essas dicas com relação às questões, a questão mais correta, a melhor resposta. Então, outro tipo de questões é questão gigante, um enunciado grande, com um monte de informação irrelevante para ver se o candidato se enrola na hora da resposta. Então, tem também uma série de questões com informações irrelevantes. Outra, questão com termo inventado, para criar aquela apreensão. E nunca vi esse termo. Também é comum. E é importante fazer simulados para que haja de forma efetiva essa preparação a esse ambiente de prova, esse ambiente de questões. Questões com uma nova abordagem de tópicos conhecidos. No guia PMBOK, quando você trata de organização matricial, ele dá lá as características de uma organização matricial. Mas, na hora da prova, ele faz o link da organização matricial com uma questão de ética e uma questão de escopo, por exemplo. Então, você fica, peraí, o que eu devo responder? Então, é importante também se habituar a esse tipo de questão. Assim, é muito arriscado o candidato entrar no exame sem ter treinado esse tipo de abordagem. Tudo bem? Nesse momento eu vou baixar aqui a apresentação. Eu fico aberto aí para as dúvidas. Obviamente nem todas as dúvidas eu vou conseguir tirar nesse momento, mas aqueles que possuem dúvidas podem utilizar o chat, que eu estou à disposição. De antemão, eu gostaria de agradecer a presença aí de todos. A empresa Master House possui uma série de cursos, uma agenda extensa para os cursos específicos para a certificação PMP. Quem tiver alguma dúvida sobre efetivamente esses cursos, eu sugiro que procurem aí o site da Master House. Tá ok? E eu fico à disposição agora, se alguém tiver alguma dúvida, através do chat eu vou procurar responder. Tudo bem? Eu fico aí à disposição. Se ninguém tiver dúvida, não quiser passar via chat, meu e-mail tá à disposição. Fiquem à vontade para entrar em contato, mandar dúvida, que assim que eu puder, obviamente eu vou entrar em contato e responder para aqueles que tenham algum interesse, alguma dúvida na certificação PMP ou até outra certificação do PMI, se eu tiver condições de responder. Estou escrevendo aqui na área de chat. Estou à disposição para eventuais dúvidas.
Eu estou recebendo a informação que o pessoal não está conseguindo digitar. Eu vi aqui pelo. O Hugo aqui me informou. É, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu consigo resolver esse problema. É, pessoal, tem uma mãozinha aqui vocês podem levantar a mão. Se tiverem dúvida, eu vou ver se eu consigo é, liberar o microfone se essa pessoa tiver microfone. Eu não estou conseguindo habilitar aqui o, o chat. Estou até mexendo aqui na ferramenta, mas infelizmente eu não estou conseguindo habilitar o chat. É, Eduardo Lois, eu habilitei o teu microfone. Eu tô interpretando aqui que a mão é uma dúvida. Se eu puder esclarecer, fique à vontade. Viviane Santos também me parece que levantou a mão. Eu vou habilitar o microfone. Viviane, eu habilitei o microfone. Eu não sei se você consegue falar. Eu habilitei o microfone do Bruno agora. Bruno Grip. Não tenho dúvida não, mas aqui está constando que minha mão está abaixada. Deu para Bru- mim entender? tá ok, Bruno. Eu agradeço aí a participação então, tá? Tá, Precisando, à disposição. tá ok, obrigado. Viviane, eu habilitei de novo. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade. O Hugo tá mandando aqui via Skype para mim que realmente estava com a dificuldade de responder via chat. Infelizmente, tá com esse problema. Eu já tentei até mexer aqui, mas eu espero que eu tenha passado as principais informações para o candidato à certificação PMP. É, outros aqui levantaram o braço. Eu vou tentar mais um aqui, a Tanira. Acabei de habilitar, Tanira. Está me ouvindo, Luciano? Tô ouvindo, tô ouvindo. Fique à vontade. Luciano, boa noite. Boa noite.
Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Eu gostaria de saber se para essa experiência que solicitam para o exame de PMP, se pode constar como projetos desenvolvidos durante a graduação. Pode sim. Eu usei inclusive o meu. É, O meu. que eu desenvolvi diversos projetos, tanto em disciplina quanto fora deles. Seria preciso, no caso, que os orientadores desses projetos validassem. É Exatamente. isso? Tudo que você escreveu e que fez, mostre lá as horas dentro dos grupos de processo. Se você for auditada, faça como eu. Eu pedi para o meu orientador assinar. Combinei antes com ele, na Entendi. hora que eu fui, desculpa, auditado, ele comprovou lá com a assinatura. Certo. E uma outra dúvida que eu tenho é, caso não seja aprovada na primeira tentativa, se é possível pagar